Após o presidente Lula confirmar a intenção de indicar Jorge Messias novamente para uma vaga no STF, senadores da oposição devem insistir em um impedimento técnico para barrar a votação neste ano. E quem explica para a gente melhor isso tudo é a Gabriela Veras, que já está com a gente aqui na nossa programação. Gabriela, boa tarde para você. Oi, Débora, uma ótima tarde para você também, todo mundo que está aqui na nossa companhia neste sábado. Pois é, a oposição já se articula e se baseia em um ato da mesa de 2010 que prevê a proibição de uma indicação de um nome que já foi indicado posteriormente, pelo presidente da República, a vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse ato, que prevê essa proibição, digamos assim, como eu disse, é lá de 2010 e prevê essa proibição de que a indicação do mesmo nome aconteça no mesmo ano em que esse nome foi rejeitado, como é o caso de Messias, que foi indicado pelo presidente Lula, a vaga no Supremo Tribunal Federal, e passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, mas no plenário da Casa foi rejeitado, uma rejeição histórica que aconteceu há exatamente um mês atrás. Então, a oposição deve se basear nesse ato normativo, que foi previsto na mesa lá em 2010 e difundir exatamente essa questão nas redes sociais e com a participação também dos parlamentares de oposição, especialmente depois de o presidente Lula ter afirmado que vai indicar Messias novamente à vaga no Senado Federal. Essa fala do presidente Lula aconteceu durante o anúncio de investimentos da Petrobras em Sergipe, onde ele disse o seguinte, que perdeu a indicação do meu ministro da Suprema Corte e eu fiquei triste porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país, ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele, porque é um dos homens mais íntegros desse país, e o presidente Lula seguiu dizendo que ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer? Senadores, pergunta o presidente, ele mesmo responde, diz que vai mandar novamente a indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal para o Senado Federal. Como eu disse, essa indicação passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, mas no plenário do Senado foi negado, por 42 votos contra, 34 votos a favor. Foi tida aí como uma derrota histórica, muito articulada pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que tinha um preferido para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, mas também interlocutores do Palácio do Planalto acreditam que faltou uma negociação melhor e mais eficiente, mais eficaz do Palácio do Planalto com o Senado Federal para tentar aí emplacar também o nome de Messias nesta vaga. A gente recorda que quando o nome de Messias foi rejeitado, essa questão de uma nova indicação do presidente Lula também foi levantada e Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal, já tinha sinalizado que isso poderia acontecer somente depois das eleições, essa questão do Senado Federal analisar uma nova indicação feita pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Peço aqui da Gabriela e obrigada, minha querida, bom trabalho para você. E quem chega agora aqui comigo é o Caio Junqueira, que é o nosso analista, para trazer um pouco de como que tem sido vista essa insistência do presidente Lula em reenviar o nome do AGU para a vaga do STF, porque esse também é um momento, Caio, que a relação entre Planalto e Congresso anda bastante estremecida em diversos pontos. Não é uma afronta isso agora? Bom, na verdade, Débora, boa tarde a todos. O presidente da República não engoliu essa derrota fragorosa, uma derrota muito forte, que não acontecia desde o século XIX no Brasil, A última rejeição de ministros do Supremo foi no governo Floriano Peixoto, na década de 90 do século XIX, 1895, 1894. E aí ele reafirma essa prerrogativa constitucional que cabe ao presidente da República indicar e nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Então ele exerce ali uma prerrogativa constitucional da mesma maneira também que o Senado Federal exerceu a sua prerrogativa constitucional de rejeitar esse nome, né? Até aí, jogo jogado. Agora, o que precisa se viabilizar é o nome do Jorge Messias. Hoje não teria esses votos, como se comprovou. E mais do que isso, se houver essa indicação, a gente tem alguma garantia de que isso pode ser apreciado, né, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na verdade, o presidente Lula precisaria mandar o nome de novo e o Davi Alcolumbre precisaria despachar isso para a CCJ agendar a sabatina, e aí depois da sabatina vem a votação na CCJ e depois no plenário. A relação entre Davi Alcolumbre e Lula hoje não existe, né? A gente viu isso com os nossos próprios olhos na posse do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, nos cumprimentaram, nos falaram. Então, para evoluir esse desejo manifestado pelo presidente Lula ontem, tem algumas variáveis aí que precisam ser completadas. Primeiro, uma reaproximação do presidente com Davi Alcolumbre, não tem sinal disso hoje. Depois, um trabalho do governo no Senado para viabilizar o nome do Messias, isso não existe hoje. Muito provavelmente, se o presidente Lula mandar, se de fato ele mandar, isso ficaria para depois das eleições, e o presidente Lula conseguindo ser reeleito, aí vai ter uma força política para conseguir articular esse nome. Lembrando que tem um regimento ali do Senado, na verdade uma portaria de 2010, estabelece que um nome que foi indicado e rejeitado pelo Senado para algum cargo do governo federal não pode ser reapreciado na mesma legislatura. Então tem uma regra interna do Senado que o Messias não poderia ser novamente analisado na mesma legislatura. Claro que essa regra pode cair mediante um acordo político, mas para ter um acordo político, o presidente Lula tem que se reaproximar do Davi Alcolumbre e não há sinal hoje de que isso aconteça. Caio Junqueira, meu querido, obrigada então por todas as sinalizações. Daqui a pouco a gente conversa mais.